Você está assistindo Minas Brasil Notícias. Oferecimento Lu Estética, saúde e bem-estar para pessoas que buscam corpo e mente saudável. E a série Nomes da Nossa História de hoje mostra a história por trás da rua Temístocles Rocha. O nosso passeio pelo tempo hoje faz sua parada aqui no centro de Paracatu, em uma rua que tem muita história para contar, a Temístocles Rocha. A historiadora Terezinha Santana salienta a riqueza histórica dessa rua. Nós ainda temos aqui alguns casarões preservados, alguns inclusive que pertencem ao município. Aqui mesmo nós estamos diante de um que o município adquiriu, que ainda falta completar a restauração da casa. Ali seria, no sobrado, a futura sede do IFAM, já que eles tombaram Paracatu em 2010. Aqui a antiga casa do saudoso Dr. Chiquito, que seria o Museu do Ouro. A esquina ali na casa que já foi dos Rocha, será futuramente o Museu de Arte Sacra. Nós temos sobrados aqui ainda preservados, onde funciona uma escolinha. Nós temos aqui a casa na esquina onde nasceu Afonso Arinos de Melo Franco, o grande escritor, um dos, digamos assim, o que despertou o regionalismo, escreveu muito sobre a sua terra natal, Paracatu. Esta é uma rua que ainda guarda o nome de um ilustre paracatuense, Temístocles Rocha, ou Dudu Rocha. Ele foi um comerciante de sucesso, um produtor rural de garra e um prefeito que, apesar de ter exercido um mandato curto de apenas um ano, realizou grandes feitos. Temístocles Rocha, mais conhecido como Dudu Rocha, foi um grande fazendeiro de Paracatu e Unaí, foi comerciante. Logo ali mais abaixo existia a casa Dudu Rocha, que foi criada em 1900 e infelizmente fechou o ano passado, em 2015. Ou seja, ela tinha mais de um século de existência. Ele também foi prefeito de Paracatu. Um mandato tampão, digamos assim, que ele foi somente de 47 a 48, no pós-guerra. Era um período de muita recessão, de poucos recursos no município, mas ao ler é admirável quando sequer se faz muita coisa, não é? Ele investiu mais no sentido útil, de dar mais comodidade ao cidadão paracatuense. Foi ele que abriu mais a Rua Goiás, ligando a Avenida Quintino Vargas. Com isso ele teve que desapropriar algumas casas. Ele é que deu para a União o terreno onde se construiu o Hospital Municipal. Ele abriu novas estradas para o interior mesmo do município, construiu pontes. E uma coisa que a gente se vê tão pouco é a valorização do professor. No que eu li, ele melhorou o salário dos professores, ele se preocupou com as pessoas que moravam na zona rural e não tinham escola, criou escolas modelo na zona rural. Então ele foi uma pessoa de visão, digamos assim. Quem nos apresenta mais sobre este homem, pai de 13 filhos e líder de família exemplar, é a filha dele, Maria Isabel Rocha, a Chatinha. O meu pai foi o homem mais especial de nossas vidas. Ele foi um grande pai de família, deixou 13 filhos, ele e a minha mãe, nos deixou um exemplo de vida, de família muito bonito e foi um homem público, um homem político, comerciante, fazendeiro. E ele deixou muitos exemplos também no mundo político. Foi prefeito, comandou a política em Paracatu muitos anos. E em seguimento a ele foi Luísa, minha irmã, a primeira vereadora de Paracatu. Esse foi o Temístocles Rocha. E como pai, como ele era?
Meu pai era uma pessoa maravilhosa. A criação nossa era uma criação antiga, severa, mas ele tinha os momentos de fazer graça, ele era muito interessante, ele era muito... gostava muito da vida, era muito alegre, mas também tinha os momentos que ele tinha de família mesmo. Então meu pai foi uma pessoa especial. E não tem como a gente falar do comércio de Paracatu sem falar dele, né? A senhora estava me contando que ele viajava longe, a cavalo, para buscar mercadoria. Como é que é? O meu pai fundou a loja em 1900. E naquela época não tinha transporte, não tinha caminhões de carga. E meu pai tinha comitiva dele. Inclusive aqui nessa sala tem 2 caixas com as iniciais TR, que ele levava na comitiva para trazer a mercadoria para a loja. Isso ele fazia com muita satisfação, com muita alegria. E esse foi o Temístocles Rocha. O Dudu. O Dudu. Carinhosamente, o Dudu.